Olá, eu sou Micaela. Tenho 22 anos e trabalho nas ruas do Rio de Janeiro de madrugada. Uma coisa tem me surpreendido muito nos últimos anos. A maioria dos meus clientes noturnos são pastores e líderes de louvor, de igrejas evangélicas. Eu não sei o que está acontecendo, mas alguém certamente não está vivendo o que prega. O que você diria se descobrisse que a maioria dos cristãos do Brasil estão escravizados por um pecado que é praticamente impossível de se livrar? Como o mundo reagiria ao descobrir que pastores, presbíteros, obreiros e líderes de louvor de todas as denominações cristãs estão completamente presos em imoralidade sexual? Neste vídeo faremos uma análise de um problema que tem sido descrito como aquilo que irá destruir a religião evangélica nos próximos 12 meses. Prepare-se para uma análise profunda a respeito deste vício que está destruindo vidas, igrejas e a fé cristã, especialmente no Brasil. Os relatos apresentados neste vídeo são de histórias reais, porém, o nome das pessoas foi alterado para a preservação da identidade das vítimas. As histórias que você ouvirá a seguir são relatos de casos que ocorreram entre os anos 2023 e 2024, todos no Brasil. Oi, eu sou Ana, tenho 30 anos e trabalho há 2 anos aqui em São Paulo. Ontem de noite, um pastor evangélico de uma igreja grande aqui da região me procurou. Este tipo de cliente tem sido frequente e me pagam muito bem. Saiu no noticiário e o Brasil inteiro ficou abalado. Pastor evangélico casado com famosa cantora gospel é indiciado nos Estados Unidos por pedofilia e tentativa de estupro de uma menor de idade. O pior de tudo, diversos apóstolos e outros pastores tentaram minimizar o fato nas redes sociais. A mãe da menina não acredita que quem deveria ser guardião da luz são os que abrigam e protegem os agressores. Meu nome é Maria e tenho 16 anos. Um líder de louvor da minha igreja me mandava mensagens no celular de conteúdo sexual sem eu querer nada com ele. Chegou uma hora que contei para os meus pais porque eu não aguentava mais. Meus pais mostraram para o pastor da igreja, mas sabe o que aconteceu? O pastor disse que eu estava endemoniada, que eu não deveria tornar isso público porque esse líder de louvor era casado e era ungido. Existem centenas de casos parecidos com o meu nas redes sociais. Até algumas mulheres evangélicas defendem esses caras e dizem que devemos ficar quietas. Os evangélicos só vão voltar a ser um bom exemplo quando voltarem a expulsar praticantes dessas condutas imorais. Fora a infinidade de pedófilos evangélicos que os líderes não entregam para a polícia. Depois disso, eu nunca mais quero voltar a uma igreja na minha vida. Me chamo Cláudia. Fui violentada nos fundos da igreja que meus pais frequentavam. Eu tinha apenas 5 anos quando isso aconteceu. Nossa família ficou devastada. Minha vida é atormentada por causa desse dia. Meu agressor é pastor nesta mesma igreja até os dias de hoje. Ele é apoiado por diversos seguidores e líderes que dizem que meu caso não deve se tornar público, pois meu agressor é um grande homem de Deus. Muitas mulheres da igreja, inclusive, me disseram que eu não deveria ser a causa de um escândalo na vida de um homem que ajuda tantas famílias que passam por necessidades. O agressor é acobertado e eu, que sou a vítima, fui transformada em culpada pelo que aconteceu comigo. Olá, meu nome é Alice. Tenho um corpo que chama a atenção porque sou modelo fitness e meu trabalho é minha imagem. Mês passado eu entrei para uma igreja evangélica aqui de São Paulo e fui muito bem recebida por todos. Gostei das músicas, né? E a palavra de Deus me tocou. Mas uma coisa me incomodou bastante. O pastor da igreja rapidamente começou a me seguir nas redes sociais. Em um dia, curtiu todas as minhas fotos de biquíni e curte todos os meus stories. Agora me manda mensagens dizendo que sou linda. Se fosse qualquer outro homem, talvez eu pudesse ignorar. Mas ele é um pastor de uma igreja, casado e com 2 filhos. O que sua esposa acharia disso? A crise dentro da igreja está espalhada. O pastor Hernani Santos, em uma recente pregação, revela algo ainda mais inacreditável. Toda vez que ele participa de grandes conferências evangélicas e faz um apelo, perguntando quem quer ser liberto do vício da pornografia, 90% dos presentes levantam a mão. Estas conferências estão repletas de evangélicos e nenhuma delas possui público menor que 5.000 pessoas.
Outros pastores relatam números similares e assustadores quando o assunto é pornografia. Mas por que isso é tão grave? Onde a Bíblia fala sobre o assunto? Vamos lembrar? A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 4:3-4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. A santidade é um chamado para todos nós. Deus nos criou para vivermos em pureza e honra, longe de qualquer forma de imoralidade sexual. Em um mundo onde a pornografia e outros vícios sexuais estão tão acessíveis, é essencial lembrar do que está escrito em 1 Coríntios 6:18-20. Fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A pureza sexual não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. Somos chamados a ser luz e a viver de maneira que reflita o amor e a santidade de Deus. Para vencer as tentações, precisamos de uma vida de oração, de comunhão com outros crentes e de uma busca constante pela presença de Deus. Em Filipenses 4:8, somos aconselhados: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Viver em santidade é uma determinação clara para quem é cristão. Não existe margem para outras interpretações. A degradação moral dentro da igreja está levando a sociedade a desgastar sua confiança nos cristãos como bússola moral. E como se isso não bastasse, eis que surge um novo problema. Olá, me chamo Márcia e tenho 18 anos. Semana passada eu fui numa igreja do meu bairro. Quando cheguei lá, achei esquisitos os costumes e o jeito das pessoas. Todos bem vestidos e devotos. Fui bem recebida, mas o estilo de roupas era muito conservador para mim. Já estava decidida a não voltar mais, porém quando vi o pastor da igreja começar a pregar, fiquei maravilhada. Aquele homem era lindo demais, eu precisava ter ele para mim. Eu não ligo dele ser casado, não sou ciumenta, haha. Só que teve um problema. Quando tentei falar com ele de forma sedutora, ele me deu um fora, me repreendeu e me colocou para correr. Nunca me senti tão humilhada assim. Eu sou bonita e fui rejeitada? Quem é esse cara? Sabe o que eu fiz? Dei uma lição nele, inventei uma conversa fake no WhatsApp, como se ele tivesse me assediado. Destruí a reputação dele, a família e o ministério. Sabe por que foi fácil? Porque a igreja evangélica do Brasil está lotada de pastor safado e infiel. Vivemos em um mundo sombrio, não dá mais para negar que a igreja evangélica brasileira está em crise. O número de registros de divórcio entre cristãos se multiplica a cada ano. E a pornografia tomou conta da vida de homens e mulheres cristãos de todas as idades. E a raiz disso? Onde foi que os evangélicos se perderam? Como podemos mudar este cenário se diversos pastores e líderes cristãos estão envolvidos em escândalos de imoralidade sexual? Talvez você esteja passando por problemas de imoralidade sexual dentro de casa. Ficar olhando vídeos de conotação sexual ou exageradamente sensuais no celular também é uma forma de vício em pornografia. Muita gente acha que não tem problema olhar mulheres de biquíni exibindo seus corpos em vídeo. Mas isto é a porta de entrada para um buraco sem fundo. Nunca foi tão fácil cair na tentação. A exposição nas redes sociais é generalizada. Até meninas que se dizem evangélicas estão exibindo seus corpos com frequência no Instagram e TikTok. Diversos homens casados evangélicos não conseguem largar esse vício. Diversas mulheres casadas evangélicas
Estão no celular observando outros homens exibindo seus físicos na academia. A juventude está sendo iniciada na sexualização e sedução através de suas roupas, antes dos 12 anos de idade, muitas das vezes com o consentimento de mães e pais evangélicos. Diversos pais e mães evangélicos não conseguem ter autoridade dentro de seu lar porque são viciados em pornografia, permitindo assim que seus filhos vejam o que quiserem no celular trancados em seus quartos. Líderes religiosos não conseguem falar sobre o assunto em suas igrejas, pois também estão envolvidos no vício da pornografia. Se você começar, é quase impossível largar o vício da pornografia. O documentário Mega Churches, exibido no streaming HBO Max, conta diversas histórias de escândalos recentes dentro da liderança da igreja Hillsong da Austrália. Até hoje, o pastor-presidente minimiza os fatos que envolveram seu pai, que também era pastor, em pedofilia. Uma igreja tão poderosa, cheia de advogados contra mães sem voz e sem dinheiro. Isso é muito mais comum no Brasil. Muitas vidas foram destruídas porque agressores de influência dentro de igrejas evangélicas foram acobertados por seus pastores. Biblicamente falando, lugar de pedófilo não é em retiro de renovação espiritual. Lugar de pedófilo é na cadeia, e todo pastor que acolhe agressor sexual deveria ser preso como co-participante deste crime. Poucas são as igrejas evangélicas que ainda possuem líderes genuínos dispostos a chamar pecado de pecado e crime de crime. Se você conhece um pastor raro assim, apoie e ajude. Mas precisamos falar do que é mais importante para mudar este quadro. A mudança só começará quando cada brasileiro cristão evangélico entender que precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos denunciar o pecado. Precisamos denunciar a pedofilia, precisamos entender que existem mentiras em nosso meio. Precisamos nos unir, precisamos largar líderes com comportamento imoral. Precisamos ajudar as famílias das vítimas de pastores predadores. Precisamos ser exemplo. Precisamos do Espírito Santo, porque sem ele nada poderemos fazer. Se o seu pastor ainda tem autoridade para falar sobre pecado nos cultos, ajude-o a permanecer firme na fé. Se os seus líderes lutam para que a igreja viva em santidade, trazendo palavras duras sobre pecado e arrependimento, existe esperança. Não fale mal dos pastores que ainda lutam para que suas ovelhas vivam em santidade. Apoie pessoas que querem sair do vício da pornografia e imoralidade sexual. Não fique em igrejas que pastores minimizam comportamentos de imoralidade de seus líderes. Deus não quer que você seja escravo de falsos pastores. Nós do canal da Bíblia IA pedimos a Deus que este vídeo ajude a transformar essa triste realidade em uma história do passado nas igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, especialmente pastores e líderes evangélicos. Se você se identificou com alguma das situações apresentadas neste vídeo, deixe seu comentário no final e inscreva-se em nosso canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.